Olá, pais e mães, tutores, responsáveis legais, enfim, todo mundo que acompanha as redes sociais da Consultoria Kids, personal trainer infantil e que tem uma criança em casa, que tem um adolescente em casa. A ideia desse vídeo hoje é conversar com vocês exatamente sobre a situação do exercício físico, do movimento, do gasto calórico e dessa situação que a gente vive com a pandemia mundial e isolamento social e que gera uma situação complicada em nossas crianças, né, por uma série de motivos, mas especialmente porque elas não estão indo até a escola, que é um local em que minimamente se faz algum tipo de exercício físico, né? Você tem ali no mínimo 2 dias na semana ou 2 horas aula por semana de educação física escolar e dependendo do conteúdo ou da abordagem da educação física escolar, pode ter um movimento, um exercício físico e também, obviamente, consequentemente, o gasto calórico e, enfim, os benefícios do exercício físico. Só para que a maioria das pessoas saiba, a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças e adolescentes de 5 a 19 anos façam 1 hora de exercício de moderado a vigoroso 7 dias na semana. 1 hora por dia de exercício físico de moderado a vigoroso, 7 dias na semana. O que significa isso é que a criança deve fazer, então, 1 hora de exercício todos os dias da semana. Ela tem que fazer pelo menos 1 hora de exercício todos os dias. Isso é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde para que se tenha uma qualidade de vida e uma vida mais saudável. E quando se fala de moderado a vigoroso, é um exercício que tenha minimamente o gasto calórico, né? Que tenha ali um deslocamento, enfim, alguma coisa que seja lúdica no caso das crianças, mas todos os dias, 1 hora. Nesse momento especial, nesse momento diferente de pandemia, de isolamento social em que as crianças não vão para a escola e não saem, e em muitos casos não saem de casa, né? Esse exercício físico está completamente comprometido. Um dos maiores problemas de saúde mundial é a obesidade. No Brasil, esse quadro é grande também, muito alto. Eu não vou ficar aqui dando dados estatísticos específicos, porque não vem ao caso, mas a gente está falando aí de um quadro complicado de obesidade que traz várias comorbidades e várias doenças relacionadas à obesidade, né? Como aterosclerose, como diabetes do tipo 2, enfim, e outras doenças que podem serem complicadas para a vida de uma criança. Mas, enfim, e nesse momento em que eles não vão até a escola, quer dizer, mas na escola eles também só fazem 2 dias de educação física. É verdade, não é o suficiente. Mas, eventualmente, na escola ele também faz algum outro esporte, no horário contrário da aula dele. Pode fazer algum exercício físico, pode ser alguma arte marcial, pode ser algum esporte coletivo, pode ser alguma atividade artística, enfim. Mas, além disso, cria-se uma situação de levantar, de se trocar, de se arrumar e de sair, de andar por dentro da escola, né? Andando por dentro da escola em muitos locais, já gastando caloria. Na hora do intervalo, crianças menores normalmente brincam muito nesses horários, né? Correm para um lado, correm para o outro, enfim, tem muitas atividades ali dentro. E isso vai contribuindo com aquelas horas mínimas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para que as pessoas tenham saúde, para que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Gente, a minha fala para vocês hoje é a seguinte: pensem em maneiras de que essas crianças façam movimento. Essas crianças precisam se movimentar. Elas precisam andar muito tempo durante o dia, muitas vezes dentro de casa. Elas precisam, se podem, né, dependendo do local onde você está, andar no espaço da rua, nem que seja com uma máscara, né? Nem que seja não, prioritariamente com uma máscara, né?
se ela tiver um condomínio que algumas áreas, não a quadra, não a área de lazer, mas se ela na rua, se ela puder andar, se ela puder caminhar, se ela puder usar o patinete, se ela puder usar a bicicleta, se ela puder correr um pouco, isso vai contribuir bastante nesse momento. E cuidado com a alimentação. A gente tem gasto muito menos calorias e tem consumido cada vez mais, né, nesse momento em que a gente fica dentro de casa. Então, gente, a ideia é a seguinte: cuidem das suas crianças, botem-nas para fazer algum movimento, seja ele qual for. Se você gosta de dançar, dance com ela. Se você gosta de brincar, brinque com ela. Se você tem algum exemplo positivo aí de desenho, ou sei lá, aproveitando a tela que tanto se usa, mas para fazer movimento na frente dela, sejam os videogames que se movimentam, como o Kinect do Xbox, por exemplo. Então, usem algumas das ferramentas que vocês têm nas mãos para que essas crianças façam exercícios. Essa é a dica de hoje. Vamos colocar essas crianças para fazer exercício. Uma das maiores causas de morte do coronavírus relacionadas ao Covid-19 é a obesidade. A obesidade é um fator de risco absurdo para mortes, para óbitos em casos de Covid-19. Independentemente dessa informação, vamos cuidar para que nossas crianças sejam saudáveis, para que elas tenham uma vida mais saudável. Vamos fazer exercícios físicos, tá bom? E se você não conhece a Consultoria Kids, conheça nossos canais, conheça nossas mídias e, se tiver interesse, entre em contato conosco. Consultoria Kids, Personal Trainer Infantil. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, saúde para todos vocês.